Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos assistindo. Meu nome é Raul, faço o curso de bacharel em Direito na Faculdade de UNITA, faço o primeiro semestre. Bom, a gente vai apresentar um trabalho sobre a importância da ciência política para o estudo do direito brasileiro. Bom, eu vou dar uma breve introdução de tudo que vai ser apresentado no nosso trabalho. Bom, vai ser apresentado o que é ciência política, o que é o direito, a relação que existe entre esses decorrentes. Também vai haver o ponto principal, que qual é? A importância da ciência política para o estudo do direito brasileiro. Por que ela é tão importante? Qual a sua importância? E outros diversos temas. Bom, a nossa apresentação vai discorrer um pouco disso. Agora a gente vai apresentar. Espero que vocês gostem. Bom, e é isso. A importância da ciência política para o estudo do direito. Equipe: Cristal, Caiane, Kailane, Raul, Samla, disciplina Ciência Política. Bom, a gente vai discorrer sobre isso. Samla, pode falar um pouco? Oi, gente, meu nome é Samila e eu vou falar um pouco sobre as noções básicas da ciência política. Vamos começar pela definição, que é o estudo da ciência política, que se dá o campo do estudo das estruturas que moldam e regulam as regras de convivência das pessoas em sociedade. E a ciência política estuda qualquer tipo de organização, seja ela em igrejas, em empresas, em instituições, em organizações não governamentais, no Estado, no governo. E a ciência política busca o entendimento de formações políticas estruturais de poder que garantem o bem comum e o convívio amigável em sociedade. E os primeiros a se preocuparem com uma organização política eficiente foram os filósofos Aristóteles, Sócrates e Platão. Também tivemos Nicolau Maquiavel com o seu livro de extrema importância sobre política, que tem o título de O Príncipe. E após ele tivemos também Thomas Hobbes, com seu pensamento absolutista, que ele acreditava que o poder do monarca era o poder legítimo. E após Thomas Hobbes tivemos John Locke, que acreditava no liberalismo político. Tivemos grandes contribuições de filósofos franceses que lutavam contra o absolutismo. Tivemos a ajuda de Charles de Montesquieu, que nos trouxe a divisão dos poderes em judiciário, executivo e legislativo, que é usado até hoje no Brasil. Porém, os principais pensadores que tivemos foi Émile Durkheim e Karl Marx, que nos trouxeram uma necessidade de conhecimento sobre o pensamento de política. E para ser possível entender sobre a importância da ciência política, é indispensável o estudo sobre os mecanismos de poder. E para isso, nós temos 4 tipos de conceito, que são de cidadania, de cidade, de direito e de Estado. Eu vou começar com a cidade, que é criada através de direitos e deveres exercidos pela sociedade. Não, errei. Esse aí é de cidadania. Continuando. São direitos e deveres exercidos pelos indivíduos na sociedade. E temos a cidadania de Aristóteles, que se delimita a um grupo definido pelas suas qualidades. Temos na oligarquia, que esse grupo é definido pela sua condição financeira. Temos a cidadania no absolutismo, que se delimitava ao poder do monarca. E temos também a cidadania na democracia, que é para todos que podem exercer, que podem participar do sistema político brasileiro. Do brasileiro e de todos os outros. E temos a definição de cidade, que a cidade é criada através de uma estrutura jurídica, geográfica e social.
E esse é o primeiro grupo de indivíduos formado. Temos o Estado, que busca entender as formas e o tratamento político-social. E temos o conceito de direito, que é a participação de todos os indivíduos que têm direito a uma parte oferecida pela sociedade. A ciência trabalha em conjunto com a ciência jurídica. E é isso. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Kailane e hoje eu venho aqui apresentar para vocês um pouco de noções de direito. Para vocês entenderem sobre o direito, é preciso saber o que é o direito, aonde ele surgiu e por que ele surgiu. E dando início aqui, vou mostrar para vocês aqui a definição de direito, que são regras que haja vida em sociedade, são normas regulamentadoras de relações humanas e aplicações de sanções que são punições. Ou seja, todo ser humano tem direito ao direito. Ou seja, para você ter direito, tem que aplicar punições, né, que são regras. O direito como ciência, ele é um direito de lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que você tem que seguir, porque uma sociedade sem regras é uma sociedade sem lei, desobediente, e é para isso que existe o direito, para regulamentar, né, a vida em sociedade, para todo mundo ter um convívio bem uns com os outros. Bom, aonde surgiu o direito? O direito, ele surgiu com a escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Surgiu junto com a civilização. Então, faz muito tempo, muito tempo. Mas, no decorrer desse tempo, o direito foi tendo algumas alterações, né, e foi tendo algumas pessoas importantíssimas para o desenvolvimento do direito, né? Temos o Luiz Gama, né, que defendia a abolição da escravatura, né, que foi um cara super importante, né, nas noções do direito. Temos o Rui Barbosa, que foi um inovador do direito no século XX. E também temos o Pontes Miranda, que foi um dos caras que foi o pilar da Constituição. Ou seja, para a gente ter noção de direito, a gente precisa saber como surgiu, para que serve, como ele está englobado na lei. E é isso, gente. O direito, basicamente, são punições, são normas que temos que seguir como cidadãos, né, na sociedade brasileira e em qualquer outro lugar que a gente for. Temos que seguir regras e isso é direito de cada um de nós, né, para o bem-estar e o convívio. Olá a todos, me chamo Caiane Rodrigues e vou falar um pouquinho sobre o envolvimento que existe entre a ciência política e o direito. Como as minhas colegas já falaram, a ciência política ela é uma ciência que estuda as estruturas que moldam as regras de convívio na sociedade. Ela tem como estudo principal o estudo do Estado, né? Como que ele funciona, as suas regras, o governo em si e as organizações políticas. A ciência política ela também pode estudar as instituições que formam o Estado, como ONGs, igrejas, empresas, etc. Já o direito, ele, como a minha colega Kailane falou, ele está diretamente associado ao convívio em sociedade, né? Ele busca organizar, regulamentar o convívio social entre os indivíduos. A ciência política é o meio pelo qual se estuda uma das figuras centrais no tocante ao direito, que é o Estado. Ou seja, o Estado, ele é a instituição que vai aplicar o direito na sociedade, né? É através do Estado que a gente tem a aplicação das leis,
e está diretamente envolvido com o direito. Essa busca pelo entendimento de como funciona a sociedade, ela vem de muito antigamente, né? Que Aristóteles, ele foi um dos pensadores no qual designou que a ciência política, ela tem como objetivo a busca pela felicidade do indivíduo. Ou seja, a ciência política, ela vai buscar meios para buscar uma convivência pacífica e harmoniosa entre os indivíduos. Com base nisso, a gente vê que desde a antiguidade o homem ele tem um interesse de investigar a sociedade, o Estado e a política, buscando uma forma de proporcionar essa paz social e, consequentemente, a felicidade do homem. Com base nisso, a gente entende a importância que tem entre a ciência política e o direito, porque os dois estão extremamente ligados, né? Já que o direito, ele regula e normatiza o convívio, ele faz as leis, e o Estado, que é o objeto de estudo da ciência política, ele vai servir como a instituição que aplica aquelas leis, né? Que faz as leis serem seguidas e etc. Um bom exemplo da importância da ciência política é que dentro da faculdade de Direito, a ciência política ela se tornou uma das disciplinas base, né? Para você poder estudar o direito, você tem que estudar a ciência política. E você tem que entender como é que o Estado é organizado, entre outras coisas. É isso, gente. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância que a ciência política tem para o estudo do direito brasileiro. Bom, eu vou retratar um pouco sobre tudo, sobre desde o início, porque a relação principal que tem aqui é a importância que esses dois existem para a nossa sociedade e para o nosso estudo. A gente viu um pouco sobre ciência política, viu um pouco sobre o direito, viu um pouco o envolvimento entre esses dois, viu que o direito vem desde antes, vem há muito tempo, das civilizações antigas, por exemplo, na Grécia, que veio com os patrícios e assim com os filósofos do direito que moldavam o direito na época e que faziam a mistura de direito e política com que regessem a sociedade. A gente viu também na Revolução Francesa um pouco do liberalismo, iluminismo, com diversas pessoas que fizeram parte daquilo. A gente viu sobre tudo. Na disciplina de história, a gente está vendo diversas coisas sobre isso. Revolução Francesa, que teve um impacto político e teve um impacto principalmente dentro do direito, formalizando leis, formalizando regras. A gente viu também que na época dos direitos na Grécia, e passando um pouco mais para isso, vindo para Roma, o Império de Roma viu as leis das 12 tábuas e assim veio se moldando. Para que eu estou dizendo isso? Para a gente ter um entendimento do envolvimento e como isso é importante. Dentro do Brasil, por que a ciência política é tão importante para o direito brasileiro? Tudo está envolvido entre direito e política, tudo está interligado, a gente está vendo tudo que tem a ver com direito e política. Um exemplo bem básico disso, que a nossa colega Caiane apresentou, foi que dentro do nosso curso de bacharel em Direito, a gente está vendo a matéria de ciência política.
Ou seja, a ciência política é um dos parâmetros fundamentais para você entender o que é o direito, desde o início, não é de agora. E dentro do Brasil, essa ciência política ela tem um papel fundamental, que é para você entender a Constituição, para você entender as leis, para você entender de tudo um pouco, para você ter um ponto de partida, entendeu? Exemplo básico disso, quem fazem as nossas leis, na maior parte das vezes, são os políticos. Exemplos disso, um deputado federal tem um projeto de lei. Ele faz o projeto de lei, ele envia o projeto de lei para o Senado avalia, vai para o presidente sanciona ou veta, e assim é a decisão. Ou seja, a ciência política para o estudo do direito brasileiro tem uma importância enorme, pois tudo está envolvido, tudo está interligado. A política ela está em tudo. Vemos que no direito brasileiro, na nossa Constituição de 1988, a política ela está totalmente envolvida. Vemos exemplos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco do direito e da política. E vimos que dentro da nossa Constituição tem um envolvimento. Ou seja, para você entender o nosso direito brasileiro, não só o direito brasileiro como um todo, para você entender todas essas entrelinhas, todas essas bases, para você entender um pouco de tudo, você tem que saber o que é ciência política. Você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber sobre os pensadores. Você tem que saber para que serve o direito, para que serve a ciência política. Você tem que ter noção sobre a Revolução Francesa. Você tem que ter um pouco de tudo. E isso está ligado à ciência política dentro do direito. Então, é quase impossível você estudar o direito e você não estudar a ciência política. São questões de bases para o nosso direito. É tanto que estamos vendo, no nosso primeiro semestre, a matéria de ciência política. Isso é uma base para o restante do nosso curso de direito. Então, a questão chave aqui que eu quero encerrar minha apresentação é que é difícil ou quase impossível você estudar o direito sem ter a ciência política. É quase impossível. Não tem como. Bom, essa foi minha apresentação. Muito obrigado, galera. Oi, gente, eu me chamo Cristal e agora eu vou falar um pouco sobre a impossibilidade de estudar o direito sem a participação da ciência política. Como podemos observar, desde os tempos antigos, a política tem ocupado intensos e importantes estudos, tendo um avanço transformador que tornou a política em ciência e que se deu pela importância de se perceber como se deve cuidar de forma adequada da organização do Estado, da sua administração e também da sua direção. Diante disso, não existem possibilidades alguma da gente analisar o direito sem atrelar ele à política, até porque a política está vinculada a tudo. Tudo se envolve a política e tudo está dentro dela. Um exemplo que eu posso citar, que o meu amigo Raul até comentou, é quem elabora as nossas leis. Quem elabora as nossas leis são os políticos, os deputados federais, os senadores. E quem executa elas, quem faz com que os projetos virem leis, é o presidente. Então, o homem, por natureza, ele já é um ser político, porque ele tem a necessidade de viver em sociedade e é de extrema importância que precisamos desse convívio. Deve-se acrescentar que o homem também é um animal de direito. A partir disso, a gente pode criar uma concepção de que tudo está sempre envolvido à política. E ela acaba se tornando o principal ponto de partida de um cidadão para exercer o seu papel na sociedade. A política e o direito andam de braços dados, pois os dois são instrumentos de que o homem utiliza a fim de melhor organizar a sociedade em que ele se insere. Ambos se interligam na determinação de diversas características que devem ter na sociedade e também estabelecem a forma pela qual ela se organiza. Se a gente parar e analisar sucintamente a política, ela estará sempre no âmbito do direito, pois tudo que se envolve politicamente como faz, principalmente no nosso país,
até porque ele está sempre ligado à política. Então, se a gente observar o nosso direito brasileiro e tiver uma noção do que é a ciência política dentro do direito, até porque a ciência política é um estudo essencial e de extrema importância para o nosso direito brasileiro, a gente vai perceber que os dois são aspectos necessários para a estruturação das diferentes sociedades humanas, sendo que os dois são instrumentos de serviço da sociedade. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Raul, para ele finalizar a nossa apresentação. Bom, galera, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E, de novo, um bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai postar esse vídeo no YouTube, no Instagram e em diversas plataformas para que vocês acessem, para que vocês tenham um bom estudo. Bom, galera, um bom estudo. Muito obrigado por nos assistir e valeu! Gente, o que é ciência política ou teoria geral do Estado? Qual é a importância dessa disciplina dentro do direito? Ciência política é a ciência que trata dos princípios fundamentais da sociedade política denominada Estado, como a sua origem, estrutura, formas, finalidade e evolução. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje traz noções de teoria geral do Estado para você ter uma ideia do que se trata essa matéria. Então inscreva-se no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos conteúdos. Vou começar trazendo uma explicação sobre a origem da palavra Estado. Na Grécia Antiga, os estados não ultrapassavam os limites da cidade. Havia cidades-estado. Então eles usavam o termo polis, que significa cidade, e aí veio política, que é a ciência de governar a cidade. As primeiras noções de teoria geral do Estado também vieram da Grécia Antiga, através dos filósofos Platão e Aristóteles. Platão, em sua obra A República, descreveu o estado ideal, como ele pensava que o estado deveria ser. Platão dizia que só haveria paz e justiça nas cidades nos dias em que os filósofos fossem reis, ou os reis fossem filósofos. Enquanto isso, Aristóteles também escreveu sobre o Estado em sua obra chamada A Política. Mas Aristóteles buscou estudar o Estado real, como existia naquela época, para descobrir os princípios que o regiam. Aristóteles observou como era a organização política de Atenas e Esparta e como eram os órgãos e as formas de governo nessas cidades. Muitos séculos depois, no século XVI, veio Maquiavel e escreveu O Príncipe, em que ele lançou os fundamentos da política com o objetivo de exercer e manter o poder. Os estudos de Maquiavel eram focados em saber como o governante poderia chegar ao poder e depois conservá-lo, para que ele não fosse vítima de golpes de inimigos, conspirações secretas ou mesmo rebeliões do povo. Eu falo muito mais sobre Platão, Aristóteles, Maquiavel e muitos outros pensadores no curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu trago toda a base necessária para quem está iniciando seus estudos no direito. Te convido a conhecer. Seguindo adiante no vídeo de hoje, vamos vir agora para os dias atuais. Hoje temos constituições escritas, com a codificação das normas fundamentais do Estado. Na Constituição de um país consta como deve ser a organização do Estado. Atualmente se entende que o Estado é uma sociedade em que os seres humanos vivem para buscar realizar o bem geral, isso é, o bem comum. Imagine o seguinte, houve um tempo em que não existia essa organização em um Estado, com regras e leis, e aí era cada um por si. Havia simplesmente a lei do mais forte.
Contudo, em um determinado momento, as pessoas sentiram a necessidade de se unir em sociedade, com regras estabelecidas para garantir o bem comum. Este bem comum somente é alcançado através da coordenação de esforços. Assim surgiu a noção de Estado, trazendo direitos e deveres a cada cidadão, para que o convívio em sociedade seja mais harmonioso. Ao menos em tese. O Estado é uma sociedade, ou seja, um povo que vive em um certo território e possui um governo soberano. Ele é soberano porque possui soberania, ou seja, ele não está subordinado a outro Estado. E um Estado pode coercitivamente impor a sua vontade a todos que habitam naquele território, pois o seu objetivo é o de manter a ordem para realizar o bem público. Por isso, o Estado tem autoridade e poder para fazer com que a população obedeça através, por exemplo, de leis. Em resumo, o Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem público ou bem comum, com um governo próprio e território determinado. Povo, território e governo. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase "Eu amo o direito". Meu objetivo é sempre de fazer com que você compreenda o direito em palavras simples e acessíveis. E mais do que isso, que você perceba como é fundamental entender o direito, desde as noções mais básicas. Para facilitar ainda mais a vida daqueles que estão começando agora nessa jornada, eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. É um curso online em que o aluno vai começar a compreender o direito e ampliar sua visão jurídica. O foco do curso está nas disciplinas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. E ele é voltado a quem está começando agora e quer um curso super didático e de fácil compreensão. Fiz com total dedicação para você entender tudo. Para saber mais informações sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Você também pode acessar o meu site, cintiabrunelli.com.br. Entender o direito está ao seu alcance e eu te digo, você vai adorar fazer isso. Agradeço a sua nobre companhia até o final desse vídeo. Te desejo bons estudos para você alcançar todos os seus sonhos. Até! Você quer saber qual é a influência da política em nossas leis? Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou falar a respeito desse importante fator para que você possa entender de que forma ele impacta o meio jurídico. E se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, deixe o seu like para eu saber que isso é relevante para você. Como a política interfere na evolução do direito? O regime político de um país influencia diretamente as suas leis. Basta pensar nas diferenças entre países que vivem regimes de ditadura e de democracia. O direito de propriedade, por exemplo, é regulamentado em um país comunista de uma forma totalmente diversa de um país capitalista. É mesmo, é? Da mesma forma como as liberdades individuais também são bem diferentes de acordo com a ideologia política dominante naquele país. O contexto político que uma nação está vivendo exerce um enorme impacto sobre as leis que vão ser criadas. Quando ocorre uma revolução política, geralmente vem junto uma revolução jurídica, muitas vezes acompanhada de uma nova Constituição, que reflita o momento em que o país está vivendo atualmente. Legal! Bem louco! Interessante, não é mesmo? Encaminhe para sua turma no WhatsApp. A história das constituições federais do Brasil é uma demonstração de como os fatores políticos interferem nas questões jurídicas de uma nação. Nós já estamos na 7ª Constituição e todas elas tiveram uma forte influência do momento político pelo qual o país estava passando. Algumas dessas constituições foram outorgadas, ou seja, impostas, e outras foram promulgadas, o que significa que foram democráticas. Os direitos e deveres de uma sociedade são diretamente influenciados pelo momento político que nós estamos vivendo.
Aí você começa a perceber a importância de escolher bem os nossos representantes políticos. A política não é uma brincadeira de criança. A vida de milhões de pessoas entra em jogo, porque uma decisão política pode mudar completamente o nosso presente e também o nosso futuro. Uhul! Se você ama o direito, inscreva-se no canal e escreva "Eu amo o direito" nos comentários. E se você gostou dessa explicação, conheça o meu e-book Introdução ao Mundo do Direito e aprenda em uma tarde aquilo que estudantes de direito levam 6 meses para saber na universidade. Desejo a você bons estudos para alcançar os seus sonhos. Juntos, vamos muito mais longe. Até o próximo vídeo.